Olá, Bate-Papo Repórter Maceió tem a honra de receber hoje Antônio Monteiro, conselheiro estadual de trânsito e membro de engenharia do Conselho Nacional de Trânsito. Tudo bem, Antônio? Tudo bom, meu amigo. Muita satisfação, grande satisfação estar aqui, poder conversar um pouquinho com a sociedade alagoana na questão de um trânsito mais seguro. O prazer é nosso, Antônio. Vamos começar a nossa conversa assim com uma notícia assim alvissareira, né? É que recentemente foi divulgado que a capital, nossa capital, Maceió, ela teve uma redução de 74%, quase 75% de acidentes de trânsito. Esse número ultrapassa, inclusive, ao que é estimado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, né? É isso mesmo, Antônio? Exatamente. Foi com muita alegria que a gente viu o alcance desses números. A gente vem acompanhando desde 2011 os dados do IML, né, Instituto Médico Legal do IML. Então, a questão das vítimas fatais, que é um dos pontos principais. A Organização das Nações Unidas, no ano de 2011, né, fez o tratado e implementou a década mundial de redução de acidentes de trânsito, que é justamente para reduzir no mundo a quantidade de mortes. No mundo, em 2011, se morria 1,2 milhões de pessoas todos os anos. No Brasil, é acima de 40 mil mortos oficiais, segundo os dados do DataSUS. E foi colocado esse pacto, esse tratado, que na década entre 2011 e até 2020, todo o governo brasileiro, junto com seus órgãos e instâncias municipais, federais e estaduais, teriam a responsabilidade de reduzir 50% o número de vítimas fatais. E Maceió foi a primeira capital a conseguir esse dado. A gente vem acompanhando desde 2011. 2011, o Detran criou o setor, reformulou o setor de estudos de estatística, onde a gente começava a analisar os primeiros dados, começar a analisar de forma científica a informação. Para poder tratar qualquer situação, para poder tratar de forma correta, você precisa conhecer o seu problema. Como é que você vai tratar o problema, resolver o problema, investir em campanhas educativas, investir em ações de fiscalização sem conhecer o problema? Então, o Detran, naquela geração, começamos a montar o setor de estudos de estatística de acidentes. Então, começamos a mapear para entender qual era o problema, quem era a vítima, quem causava, os horários, o dia da semana, tudo e tal. E foi quando ficou muito claro a questão da relação álcool e acidente. E foi quando, em 2012, se iniciou as operações Lei Seca. Em 28 de junho de 2012 foi o início das operações Lei Seca, porque ficou muito claro que a relação álcool e trânsito, álcool e volante, era um dos principais motivos no mundo e também em nossa capital isso. Naquela época nós tínhamos 270 mortes por ano e fechamos 2017 com 70. Então reduzimos em 200 mortes por ano. Isso representa de forma direta mais de 1.000 vidas salvas. Se você pegar a mesma relação mortes e número de veículos, se pegar a mesma projeção da época, nós teríamos hoje um número de 370 mortos. Então são 300 mortes ano salva. Enfim, são mais de 1.000 vidas, tá? A estatística ela sempre vai deixar essa margem de 1.000 ou 2.000 vidas salvas, mas a gente sempre coloca de que uma vida já é muito importante para o pai que perde um filho, para uma mãe que perde o marido, né? Para um filho que perde o pai e fica complicado no mundo como é que vai ser o seu sustento, a família que perde o seu... Porque normalmente o acidente de trânsito, ele atinge ou o jovem, né, de 15 a 18 anos, ou o adulto em fase produtiva, que é a fase até os 39 anos. Esse é normalmente a vítima do acidente de trânsito. E a família, quando perde quem traz o sustento para casa, você compromete toda a vida, né, da família. Então, a gente estima aí, né, que a Lei Seca, principalmente esse primeiro grande projeto do Detran, que teve diversas parcerias, a gente sempre repete isso, sempre só coloca de que o Detran ele não funciona sozinho, ele não toca esses projetos sozinho, a gente tem sempre que citar a parceria da PRF, a parceria do BPTran, a parceria das SMTTs, seja SMTT Maceió, SMTT Arapiraca, SMTT Campo Alegre, né, Palmeiras, Santana, Delmiro, todas as SMTTs em funcionamento. A Secretaria Estadual de Saúde sempre foi uma grande parceira, tá? E naquela época a gente teve para implementar, né, o Coronel Dário era o secretário
de Segurança Pública da época foi que deu total apoio, né? E pessoas como o Dr. Maurício Breda, que ia junto da operação, que estava ali junto, foi o todo... juiz Maurício Breda, né? Exatamente, exatamente. Então, todo isso. Na virada para o governo Renan Filho, né, existia toda uma preocupação, como é que vai funcionar? Vai continuar com o mesmo formato? Porque a grande pegada da lei seca era justamente não olhar carro, não olhar patente, não olhar posição social. Um desafio para Alagoas, exatamente. Né? Pequeno. O começo de implantar foi muito complicado, porque todo mundo aqui, muito amigo de todo mundo. Exatamente. É uma barreira a ser enfrentada. E você tinha patentes, né? Coronel sendo abordados por cabo, é complicado. Então ficava sempre essa situação. Isso foi muito colocado e a sociedade, de certo modo, aos poucos foi aceitando que, na hora da abordagem, quem está atrás do volante é um condutor. Seja no Fusquinha, seja no BMW, né? Seja ele auxiliar de pedreiro, seja ele da maior patente da polícia, um delegado, ou um juiz, o que seja, né? Ela ali atrás daquele volante, ela é um condutor de um veículo que pode colocar a vida dele em risco, a vida de outra pessoa, tá? E a gente sempre colocou e sempre foi essa pegada, seja por todos os coordenadores que passaram pela Lei Seca, que eu fui o primeiro, depois veio o Tenente Daniel, hoje capitão, depois o Tenente Dantas, eu reassumi agora com meu amigo Tenente Emanuel, sempre foi esse mesmo formato, da forma de abordagem tranquila, da forma de abordagem de que a gente não está abordando nenhum bandido, a gente está abordando um condutor, está dirigindo com sua família, com tudo, mas que não pode, de ali, escolher cara ou escolher regramento. A regra é uma só, não pode ter essa mistura de álcool e direção, e com isso você faz com que, não é impedir festa, não é impedir diversão nenhuma, é de que a pessoa retorne para casa de forma segura. Tá? Então, quando a gente coloca essa situação da redução do número de vítimas fatais, 2.000, que a gente estima que nesse período tenha, olha o impacto disso em relação... Se você pega 2.000 pessoas, você já está impactando 8.000 pessoas, fazendo uma média de 4 famílias. Você pega um empresário que tem seus funcionários, você pega um professor que tem seus alunos em faculdade, enfim. Se trouxer isso para números, né, tá certo que muitas vezes é difícil a gente quantificar o valor da vida, mas trazendo isso para números, porque o acidente de trânsito tem o momento do resgate, então sai a ambulância do SAMU, sai a ambulância do bombeiro, o paramédico, o papapá, então assim, aquele momento, aquele custo para o Estado. Vem para a questão do internamento, vamos tratar do acidente de moto. O acidente de moto, normalmente você tem uma fratura exposta, normalmente você tem uma fratura de crânio encefálico, normalmente você tem um tetraplégico, uma amputação de perna, enfim. Então você tem cirurgias, você tem tratamentos de fisioterapia, você vai para o afastamento da capacidade laboral, você vai terminar no INSS. Então, olha o quanto isso traz de custos para o Estado. Tá? A gente estima, baseado no IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que o custo do acidente em Alagoas seja de 260 milhões ano. Tá? Esse é o custo total. E a gente estima, seguindo os mesmos parâmetros, que esses projetos, né, sendo a Lei Seca, esse projeto inicial que a gente está apresentando, comentando, mas daqui a pouco a gente vai comentar os outros projetos que tem à frente, de que a economia em 8 anos, reduzindo esse número de vítimas, reduzindo o número de atendimentos no HGE, chegue acima de 100 milhões de reais de economia. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro que pode ser naturalmente aí carreado para outras finalidades, né? Para outras políticas públicas, né, Antônio? Então, duas coisas assim fundamentais que eu acho que a gente poderia pontuar aqui é que a partir de 2012 o Departamento Estadual de Trânsito estava com um diagnóstico, né? Coisa que nos anos anteriores a gente não digamos assim, não existia ou era incipiente, né? Um diagnóstico. Exato. E a Lei Seca, né? Que veio fazer justamente essa, digamos assim, ser esse divisor de águas, né? Quer dizer, a partir dali foi criada, foi semeada, né? Esse novo olhar para o trânsito em Alagoas, né? Exatamente, assim, naquela época, como eu comentei, assim, com os primeiros dados que chegavam no setor de estudos de estatística, você começava a identificar, quais são os motivos do acidente, quem é a vítima, qual é o local, né? A gente estava esses dias em reunião com alguns órgãos e naquela época era interessante citar que você pegava os relatórios, qual o local que mais morria em trânsito em Maceió? Trapiche. Mas Trapiche mal tem, né? Movimento, mas por quê? Porque no relatório colocava-se o local de morte.
e muitas vezes local de morte, HGE. HGE, e não se analisava que o cara tinha sido atropelado na Fernando de Lima, que o condutor tinha caído da moto na Via Expressa, né? Quantas e quantas vezes acordamos na segunda-feira com notícias nos jornais de mortes na Leste-Oeste, né? Por exemplo, é como quantificar o número de mortos no antigo IML, quer dizer, o IML, né? Porque os mortos estão lá, né? Exato. No HGE tinha essa particularidade porque realmente ele vinha, né, em estado grave, passava um dia, 2 dias internado e vinha falecer, mas aí realmente ele falecia, o local de morte era esse. Mas aí começamos a enxergar isso. Então, para a montagem da Operação Lei Seca, ficou claro a questão do consumo de bebida nas sextas-feiras à noite, né, nos sábados, o retorno das praias de Massagueira, de Barra São Miguel, ali, sempre aquela blitz que ficou praticamente constante durante algum tempo, em frente ao BOP, na entrada da cidade. E aí você tem diversas situações. Com o passar do tempo, né, as leituras das informações, a Lei Seca continuou muito forte, e aí começamos a trabalhar a continuidade do estudo. Então, o que é que se mostrava? Em 3 anos, a capital já estava redondinha, mas tinha que se trabalhar a questão do interior do estado. Então, o governador Renan Filho, com o apoio do Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça, já no primeiro mandato da questão do Cacá Gouveia, né, do nosso presidente Antônio Carlos Gouveia, começou a se trabalhar a questão da interiorização da Lei Seca. Arapiraca estava um caos, aquela região do Agreste ali estava um caos. Então, quando começamos a estudar muito mais detalhadamente como funcionava a questão do Hospital Geral do Agreste. E aí foi que veio conhecer o quanto do problema acidente de moto, né, uma verdadeira epidemia, né, eu vejo, a gente estava comentando, hoje a gente vê na televisão, liga a televisão toda hora e diz, não, população em pânico por conta da febre amarela. 1 morte, 2 mortes, 10 mortes, vamos que seja. O importante mas o trânsito mata no Brasil 112 pessoas dia, essa é a média. São cerca de 40 a 45 mil pessoas ano. Trazendo para a região Arapiraca, o número do Hospital Geral do Agreste do 2016, chegava a 10.800 atendimentos somente de acidente de moto. Fizemos uma parceria com a Universidade de São Paulo, junto com a Universidade Federal de Alagoas. Pegamos um estudo da professora Ana Paula Gouveia, doutora Ana Paula Gouveia, e mostrou, né, na pesquisa que tinha-se quase 3 atendimentos por hora no Hospital Geral do Agreste. É muita coisa. Então, você pega a evolução do gráfico, quem está falando em evolução do gráfico, no ano de 2003, tínhamos 3.000 atendimentos com moto. 15 anos depois, nós tínhamos quase 11.000. Então, você multiplicou por 3 vezes. A população, o registro do número de motos registrados na região de Arapiraca aumentou 150% nesse período. Então, veja como evolui essa questão do acidente. Você chega nas informações do atendimento geral, ele chega a uma média de 85% do atendimento. Então, você tem toda uma estrutura, médicos, enfermeiros, ambulância, SAMU, bombeiro, toda a estrutura montada para febre amarela, para gravidez infantil, para outros tipos de problema, inseto, enfim, a violência urbana, 85% do atendimento é moto. Então, ou seja, parece-me que ali no próprio hospital foi montada uma superestrutura, no caso aí. Quase. Não é verdade? É quase um hospital de campana. Um hospital paralelo, digamos. Para uma guerra que é a vítima de acidente de moto. Então, Antônio, e daí surgiu o plano de segurança viário com motociclista, né? Que foi o digamos assim. Perfeito. Eu queria que você explicasse um pouquinho. Exatamente. É isso que eu estava puxando para a gente chegar. Justamente que precisava de um estudo específico para a questão moto, né? Precisávamos entender quem era esse perfil, quem era esse usuário, como é que ele se comportava, qual era o problema e tal. E aí começamos, e aí foi muito legal, muito gostoso. Eu toda vez que chega a Arapiraca, eu realmente me arrepio, porque hoje o plano ele conta com mais de 30 instituições, né? Você tem desde o apoio total da Prefeitura de Arapiraca, né? O prefeito Rogério Teófilo, com meu amigo Jaldemir, que é o superintendente de trânsito de Arapiraca, toda a equipe dele mergulhou de cabeça nisso. Você tem a professora Lucineide, que é da Quinta GR, que encampou, o
pessoal da universidade, a professora Ana Paula, o doutor Celso, que já é do hospital, a irmã dele. Então, montou toda uma sua estrutura, né, de várias instituições, SESI, SESC, SENAI, Rotary Club, então diversas instituições, juntamos forças ali para poder minimizar. E aí veio quem? A gente sempre brinca que é quem paga a conta, né? Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. Então, trouxe essas informações para a gente e pudemos sentar na mesa e avaliar quem é perfil, o que está acontecendo, por que acontece isso, por que acontece aquilo. E aí você vem, metodologia antiga, se falava dos 3 pilares: engenharia, educação e fiscalização, os 3 enforcement, engenharia e educação. Então, assim, a equipe do Detran, a Aninha à frente, a Ana Buarque, começou a nos ajudar a entender assim, poxa, se o perfil da moto é o estudante, né, é o jovem Arapiraca, e quando eu cito Arapiraca, eu estou citando a região de Arapiraca, são quase 14 municípios que contornam Arapiraca, que convergem para Arapiraca para trabalhar, para estudar, para comprar o comércio, enfim. Você tem todo esse jovem que precisa ser feito uma política de educação para ele. Você precisa falar a linguagem dele. Então tem pessoas como o professor Edson, que é um professor de escola de 2º grau, né, hoje no nível médio, que trouxe toda uma linguagem, trouxe toda uma pegada, trouxe todo um formato de palestra totalmente diferente. E assim, já trazendo para detalhes do projeto, foi desenvolvido, né, pela equipe, e nossa amiga Edira se mudou para Arapiraca para que pudesse sentir o projeto, pudesse tocar no dia a dia com o projeto, para sentir realmente a realidade da cidade. Ela ficou quanto tempo lá? Está morando lá. Está morando lá. Virou uma cidadã. Virou uma cidadã arapiraquense. Eu acho até que não volta mais. Eu brinco com ela que não volta mais. Ela se apaixonou do jeito para Arapiraca e não volta mais. Mas o que eu coloco assim, a gente conseguiu nessa equipe, debatendo e situações, por exemplo, eu sempre cito a fala do soldado, do bombeiro Benoni, que colocou, disse: Antônio, muitas vezes na campanha, né, fala-se, coloca o capacete, bota o capacete, usa o capacete, e não se fala do fechamento da jugular. O que acontece? Na hora da queda, o capacete rola, traumatismo craniano. Então passamos a colocar na campanha a questão de fechar a jugular. E aí conseguimos montar nesse conjunto, nessa soma, eu sempre brinco de corações bons e mentes inteligentíssimas, de que fizemos uma palestra padrão, onde qualquer professor, qualquer bombeiro, qualquer policial militar, a equipe da SMTT Arapiraca pôde replicar isso. Então, por exemplo, tivemos, agora no final do segundo semestre de 2017, acima de 3.000 alunos assistiram a palestra, quase 60 palestras, 60 eventos, e eu confesso que eu não fui dar a minha palestra, né? Porque a gente conseguiu pessoas, a gente conseguiu disseminar a informação de um jeito que atingimos muito mais gente. A teia que foi criada, né, de pessoas comprometidas foi muito mais efetiva, né, do que somente ficasse a cargo dos servidores do Detran ou somente ficasse a cargo dos servidores da SMTT. Então foi muito positivo esse ponto. E aí eu digo que a gente foi além da questão dos 3 Es, engenharia, fiscalização e educação, porque a gente conseguiu trazer a pesquisa científica para dentro. Conseguimos trazer os pesquisadores da UFAL, conseguimos trazer os pesquisadores da Universidade de São Paulo. Era isso que eu ia perguntar, né? Porque tem pesquisador da USP aí, exatamente, né? Pessoas com pós-doutorado, com experiência de vida, como o Gabriel, de morar na Noruega, de morar na Austrália, de morar nos Estados Unidos, e vir conhecer a realidade local, passar com a gente o carnaval inteiro coletando dados, coletando informações. Como é que eles sentiram? Foi choque assim ou... Choque, ele virava para mim e disse: Antônio, nunca vi isso em lugar nenhum do mundo. Né? Uma verdadeira guerra, né? Você vê um pai chegar tetraplégico em cima de uma cama e você conversar com ele, senão na hora da queda o filho partiu no meio. Não é fácil. É um negócio. Você vê essa realidade, realmente é muito difícil. Drama, né? Então, assim, trazendo a pesquisa científica para junto, a gente conseguiu visualizar, né? E ficou muito mais didático de trabalhar, enxergando quem era a vítima. A vítima é o jovem de 15, né, de 14 a 18 anos que está utilizando a moto. Por quê? Porque não tem um transporte público adequado, caro, né, e não funciona. Não tem um transporte escolar adequado. Então a criança vai para e envereda na questão da utilização da moto. Aí você começa a enxergar
que aí a gente voltando já para a questão da Operação Lei Seca, do quanto hoje o Tenente Emanuel teve que mergulhar com a equipe dele e fazer todo um trabalho de mudança de comportamento muito forte. Eu estava conversando com ele um dia desses, Antônio, as primeiras operações, e operações até que eu coordenei lá atrás, a gente prendia às vezes numa noite em Arapiraca 10, 12 pessoas. Hoje você prende 2, prende 1, porque a população já entendeu, assimilou essa ponta. E o que a gente coloca é muito mais gostoso, essa questão da mudança de comportamento, das pessoas entenderem que não é a questão de, porque a operação está hoje, eu não vou beber hoje, mas amanhã eu bebo. Não, é que ele consegue passar a enxergar essa situação. Tá? Então, tivemos que ir muito mais forte com a questão da fiscalização, tivemos que, na equipe de engenharia nossa, o Múcio, a Marta, a Neide, o Ricardo Manuel, que é da Arapiraca, mergulhamos fundo, junto com o apoio até também do DR, de analisar as vias, analisar os pontos, de entender, por exemplo, aquela rotatória ali do Coringa, existia uma falha de sinalização. Sentamos com a diretoria do DR, o Alexandre, o Tadeu, o Dr. Helder, e foi revisada ali a sinalização. Então já muda ali, já melhora os pontos. Aquele retorno do Shopping Garden ali, aquilo ali precisa ser revisto. Então o prefeito Rogério juntou toda a equipe e se colocou disposto a modificar e fazer o retorno por baixo. Por quê? Porque ali você está no declive. Quem vem Santana sentido Arapiraca, você sobe naquele viaduto, quando vai descer você encontra um sinal. Uma carreta em velocidade não consegue parar para a questão da moto. Exato. E aí você trabalha isso e aí você, em termos de engenharia, eu vou trazer só um exemplo aqui de Maceió para como fica fácil o conceito. Ali em frente ao Borrachão, foi identificado que é um dos pontos que mais aconteceu acidente na Praia de Lima. Sentamos com a equipe de engenharia, analisamos tudo, chamamos a CMTT Maceió, foi identificado que existia uma pequena falha do tempo do semáforo. Modificou o tempo do semáforo, acabou o acidente. Nunca mais sem custo, sem nada, apenas com questão de estudo. Então começamos a trabalhar isso em Arapiraca, mudando sentido de via, revisando sinalização, definindo posição de estacionamento. Então, esse apoio, estamos dando essa reformulação, isso vai impactar. E fomos como eu disse, enveredamos na questão da pesquisa científica, porque a pesquisa científica, ela mostra, como eu estava citando, a questão do álcool, mas mostra também o impacto da maconha, o impacto do crack, o impacto de outras situações na questão do efeito. A pesquisa científica mostra que 40% dos acidentes é queda. Mas queda por quê? Vamos analisar. Existe problema de pavimento? Existe sim áreas rurais com dificuldade de pavimentação. Existe sim problemas da questão do álcool e das drogas, que você perde o conceito e muda. Existe o problema do excesso de velocidade, que você perde o controle. Mas existe, onde eu queria chegar e de forma muito enfática, a gente precisa trabalhar isso em todo o estado, em todo o Brasil, porque a realidade é muito semelhante em todo o norte e nordeste, principalmente, que é a questão do menor, do analfabeto, da questão do homem rural, que trocou o cavalo pela moto, trocou o velho jumento pela moto e passa a trabalhar, a utilizar a moto como ferramenta de deslocamento dele. Então, é o problema do menor que precisa ir para a escola, que eu já citei, que o transporte irregular, o transporte escolar é falho. Então, meninos de 12 anos que o pai vai lá dar a moto porque acha que é positivo, complicado, pai, além de ser crime, pai, você está colocando a vida do seu filho em jogo, em risco. E você tem a questão do analfabeto, que não é uma questão de preconceito, de exclusão social, não. Para a pessoa conduzir uma moto, precisa conhecer o básico da legislação de trânsito, precisa entender as sinalizações, precisa entender as placas, precisa entender a dinâmica de como funciona o fluxo de trânsito. Então, não dá para você entregar a carteira totalmente que não saiba ler, que não entenda a questão do código. Então, precisa isso. Então, você traz todas essas pessoas que hoje, nas abordagens da fiscalização, traz para quase 25%, 30% dos abordados são inabilitados. Então, precisa trabalhar muito forte isso. É um problema social, é um problema educacional, é um problema, como eu já citei, da falta da mobilidade urbana, falha no transporte público, falha da proteção do ciclista, porque a gente coloca também, tanto em Maceió, como todo o estado, como outras regiões do país,
se você trouxesse a proteção do ciclista, se você desenvolvesse espaços cicloviários seguros, adequados, bem projetados, pesquisas a nível mundial mostram que o governo economiza $1 para cada ciclista ao invés de gastar para cada veículo, porque o pavimento você não gasta, o número de acidentes é baixíssimo, né? Você, além da questão da saúde pessoal, porque você está praticando um exercício, então você passa a ter uma qualidade de vida melhor. Então, se investisse na questão do transporte ativo, seja a proteção do pedestre também, trabalhar a qualidade das calçadas, trabalhar a proteção teve até uma reportagem interessante esses dias, da questão da faixa do pedestre, de proteger o pedestre. Então você teria a melhoria também na questão do... Ou seja, nós temos uma série de fatores que podem, né, influenciar. Exatamente. E por falar nisso, Antônio, nós conversávamos nos bastidores e você me revelava um fator interessante na questão específica da lei seca. É a questão da influência dos remédios, né? Que os remédios podem ter aí na questão da quantidade de álcool no organismo de uma pessoa. Eu queria que você explicasse aqui para o nosso público como é que a pessoa que naturalmente depende de um remédio pode ser pega, digamos assim, na lei seca, né? Bom, eu acho que agora recente, né, foi repercussão nacional aquele acidente em Copacabana, né? Exato. Independente ali, eu particularmente acho que ali tem um problema de excesso de velocidade, né? Isso ali tem outros problemas, mas o que foi colocado na imprensa de que foi um ataque epilético sob efeito do remédio, que ele perdeu o controle, né, e subiu, atropelou, se não me engano, 17 pessoas, onde morreu um bebezinho, né, uma criança. Então, assim, o que a gente sempre coloca, né, e o que a Operação Lei Seca fiscaliza é a presença de álcool no organismo. Tá? A multa lá, está registrado no Código, a infração de trânsito é dirigir sob efeito de álcool. Então, o álcool, ele não só vem, né, da cerveja, da cachaça, do uísque, não. O álcool, ele pode vir também de remédio. Agora, o que é que a pessoa deve observar? A bula do remédio, conversar com o médico, certo? Por quê? Porque a gente sempre coloca e sempre vai defender, desde lá de trás do começo da Operação Lei Seca, seja a questão dos outros projetos de tal, que não é a vida minha, não é a vida sua, não é a vida do Tenente Emanuel, não é a vida do soldado Paulo, soldado Robson, que está lá à frente da equipe, tá? É a vida sua, né? É seu filho que está no banco de trás, né? É sua esposa que está no banco do passageiro, é sua família, sua mãe que está lá esperando, sua noiva que está lá esperando para você retornar para casa. Então, se você toma um remédio para epilepsia, que foi o caso desse acidente no Rio de Janeiro, se você toma um remédio, por exemplo, para labirintite, você perde a noção, né, de visão, você passa a ter dificuldades de reflexo, você passa a ter dificuldade de coordenação motora, você passa a ter um excesso de sono, né? Existe até um estudo da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego da questão da apneia, né? Que os acidentes que acontecem por conta da apneia, pelo distúrbio do sono, já podem estar próximos à questão também do álcool, tá? Então, você tem que se preocupar da sua condição, né, psicomotora de guiar o veículo. Independente, você pega na lei seca ou não. Não, de você avaliar, poxa, a bula do meu remédio diz lá, não pode dirigir até tantas horas de tomar esse remédio. Então não é se preocupar se vai ter a operação, é se preocupar que você pode ter algum efeito, que como foi nesse acidente do Rio de Janeiro, que você pode ou morrer ou matar alguém, né? Porque é uma fração de segundo ali que vai definir o caminho da sua vida e o caminho de outra pessoa, do próximo, tá? Então tem que ficar muito atento a isso, a gente sempre repete isso, de que não é se preocupar com a multa, não é se preocupar com a prisão, né? Se preocupe com a sua vida, se preocupe com a vida dos seus familiares, do seu filho, e aí a gente já puxa, né? Me permita já puxar para 2 assuntos fundamentais. A questão do cadeirinha, né?
cinto de segurança banco traseiro. Temos um grande amigo muito próximo, né, que por o filho não estar de cinto no banco traseiro, está tetraplégico há 6 anos. Um simples, tem até uma campanha da Europa que diz um simples clique. Né? Se ele tivesse posicionado o cinto, estaria bem, estaria normal aí, curtindo a vida. E aí, por não usar o cinto do banco traseiro, né, teve essa situação. Então, muita atenção, não só o cinto no banco da frente, mas o cinto também do banco traseiro. E aí a cadeirinha, né? Criança tem que ser transportada de forma segura. Aquela questão de deixar a criança no colo, ou deixar a criança ali em pé no meio para poder estar observando o pai e mãe, não. A criança tem que ser colocada na cadeirinha de forma segura, porque na hora do impacto, ela está protegida. Independente, eu tive um colega debatendo essa semana, mas o tamanho, a idade, não sei o que, a legislação fala em 7 anos, a outra fala em 5 anos e meio, não sei o que tal. Avalie a segurança do seu filho. Tem crianças que são maiores, tem crianças que são menores. Então, se a transição é usar a cadeirinha até 7 anos e meio, como diz a legislação, é o tamanho da criança. O cinto já fica adequado, não incomodando o pescoço, não possibilitando uma lesão de pescoço, aí não precisa mais do assento. Avalia. A questão do bebê conforto, né? Se virado para frente ou se virado de forma inversa, veja o tamanho do bebê, a questão do peso dele, adequação. Então, faça esse estudo para proteção da sua criança. E um outro ponto, né, que hoje é um dos grandes motivos de acidente de trânsito também, é o uso do celular. Né? Muitas e muitas vezes, todos os dias, quando eu saio de casa e me desloco pela Avenida Fernando de Lima, né, onde a população, e muitos gritos, não, e bravejo, indústria de multa, papapá, e está lá falando no celular, está lá digitando no celular. Então, ao digitar no celular, você perdeu a atenção, deixou de ver na frente um obstáculo, alguma situação, e soltou o volante para poder digitar. Eu já testemunhei, inclusive, gente, o carro andando e digitando no celular, quer dizer, perdendo a noção, completamente a noção Demais, amigo. Então fala de indústria de multa, que não sei o quê, que é isso, aquilo, outro, enfim. É sua vida e você está lá o tempo todo ali digitando e não olhando para frente. Né? E aproveito também o gancho para colocar, né, o tão debatido e discutido radar e pardal. Né? Fica essas questões políticas, polêmica mesmo. Pessoas bravejando, indústria de multa, enfim. Qual é a tua visão dessa história? A resolução, o CONTRAN, né, como você bem lembrou, eu sou membro da Câmara de Engenharia do Conselho Nacional de Trânsito. Então, o Conselho Nacional, antes de estabelecer qualquer regulamentação, traz para a Câmara para nós, salvo engano, 18 profissionais do Brasil todo, representando tanto a classe privada como a classe pública, entre municipal, estadual e federal, debatemos essa situação. A resolução diz o quê? Ao implantar o radar, antes de implantar o controle de velocidade, você tem que ter um estudo local para justificar a implantação. Então, tem estatística, ocorre acidente, está morrendo gente, pessoas sendo atropeladas e tal. Então, você faz todo um estudo que justifique a implantação. Antes, você já fez um estudo também de engenharia, como engenheiro que sou também, mas faz um estudo de engenharia para definir a velocidade segura da via. O que é que o código diz? Né? Dependendo da classificação da via, tem a velocidade máxima permitida, mas as prefeituras têm a prerrogativa de que, se apresentar um estudo, pode definir a velocidade. Então, a lombada eletrônica, o radar eletrônico, só vai registrar e só vai multar quem desrespeitar isso. Ele não vai fotografar toda hora, ele não vai sair atrás de você correndo e lhe fotografar lá na frente. Ele só vai fotografar quem desrespeitar a velocidade. E a velocidade, ela é fundamental para definir a gravidade do acidente. A gente começou a entrevista falando da questão da redução de vítimas fatais. A gente no Detran, a gente acompanha sim, a gente no Conselho Estadual de Trânsito acompanha sim o número de acidentes. Mas o mundo, né, a classe técnica a nível mundial, entende e se mostrou já de forma muito efetiva que não se deve tanto se preocupar com o número de acidentes, mas sim com a gravidade do acidente. É a gravidade do acidente que vai definir a morte e que vai definir a invalidez permanente, imputação, tetraplegia, essas questões. E o que vai definir a gravidade do acidente? A velocidade. Um acidente a 20 por hora vai amassar o retrovisor, vai amassar o para-choque. Né? Um acidente, um atropelamento
a 15 por hora, a 20 por hora, e a gente coloca, porque o veículo a 40, na hora que freia e vê o obstáculo que freia, ele vai colidir a 20 e a 15. Então, vai ocasionar a queda do atropelamento. Mas um veículo já a 60 por hora, a probabilidade de morte no atropelamento é de quase 90%. A 60? A 60 por hora. Né? Imagine a 100. Né? Uma colisão a 100 por hora, a possibilidade de tem um estudo que mostra, se não me engano, que a cada 5 km, 5 km de velocidade a mais, você aumenta em 20% a possibilidade de morte. E a questão da frenagem, do freio? Desses tipos de 60... eu não vou lembrar agora os números exatos, mas um estudo na Austrália mostra que você a 60 por hora se leva, se não me engano, 20 metros para parar. Você a 50 por hora se leva 10 metros. Então, esse 10 metros de diferença é o veículo da frente, é o pedestre que está atravessando, né? É o poste, é a ponte, enfim. Ou então seja, vai fazer a diferença mesmo a questão da velocidade. E outra, o momento da colisão, né? Como é que funciona a dinâmica do acidente? É o seu veículo com o outro veículo, é o seu corpo com o seu veículo, né? E os seus órgãos dentro do seu corpo. Então, você tem essas três dinâmicas do acidente de trânsito. Se você está em baixa velocidade, mesmo que colida, o cinto vai lhe segurar, tranquilo. Mas se você está em alta velocidade, a 100 por hora, não tem como. Né? Os estudos, todos esses crash tests, eles mostram esse limite de velocidade. Então, você pega em rodovias, a velocidade máxima permitida em rodovias é 100 km por hora, 110 para carros pequenos. Pode observar algumas rodovias que não têm controle de velocidade, pessoas andando a 180, pessoas andando de moto a 150. Então, reforço só para fechar esse tema, de que somos a favor, tecnicamente estudado, implantado e baseado em estudos técnicos, somos a favor, sim, da questão do controle de velocidade, porque se ele não impedir o acidente, ele muda a gravidade do acidente, permitindo assim salvar vidas. E o pardal, que é o avanço do sinal vermelho, isso não tem nem discussão. Né? A gente brinca que você avançar um sinal vermelho é semelhante à velha roleta russa. Né? É você se jogar, né? e se colocar a sua vida e a vida do outro em risco para saber se vai bater ou não, porque colocando a sua vida em risco você está. Então esse também, o pardal não tem, eu não consigo aceitar a justificativa de você furar, desrespeitar um sinal vermelho. Ou seja, os dados científicos comprovam e ratificam, né, a necessidade. Exatamente. Não sei como é que está a questão do tempo, mas a gente pode entrar já assim, nessa continuidade do avanço, nessas políticas de engenharia, de pesquisas, de educação científica, toda essa parte. O que é que foi visto, né? E aí foi colocado para a Associação Nacional dos Detrans e vai estar aí lançado no próximo Maio Amarelo, né? Já está algumas divulgações, de que a mudança de comportamento, as pessoas precisam enxergar, como eu citei, que não é a vida da outra, é a sua vida. Tá? Então, o trânsito somos nós que fazemos o trânsito, somos nós que estamos atrás do volante, somos nós que estamos atravessando a via, somos nós que estamos em cima da bicicleta, somos nós que estamos no ônibus, somos nós que estamos... Então, cada pessoa precisa se enxergar assumindo essa responsabilidade. Né? Você ter... A gente às vezes brinca a questão da conquista da habilitação, né? Não, tem uma habilitação, não, você tem uma concessão para dirigir. Então, se você respeitar e dirigir de forma correta e segura, você vai continuar com essa habilitação. Senão, você vai perder essa concessão que o governo lhe dá. Então, independente de multa, independente de fiscalização, independente de valores de multa, é importante que cada pessoa enxergue essa questão do nós. Né? Porque, ao sairmos de casa, ao ligarmos nosso carro e assumirmos o volante, a partir daquele momento, a vida sua e a vida de outras pessoas depende de cada atitude que você venha tomar. Se você vai respeitar a velocidade, se você vai respeitar o sinal vermelho, se você bebeu, se você dormiu direito, se tomou remédio, se não tomou remédio, se vai proteger seus filhos, se vai acelerar. Né? Nós estaremos, na hora que desce do carro, como pedestre, então é a atitude que vamos tomar para atravessar a rua, é a atitude que vamos tomar para respeitar o ciclista, enfim. Então, a gente quer colocar essa mensagem, vai ser repercutido a nacional
de forma muito ampla a nível Brasil. Ficamos muito contentes, né, de ter poder participar dessa concepção desse projeto, de que nós somos o trânsito, né? Precisa que cada um enxergue essa responsabilidade, essa poder, né, que cada um de nós temos. Bom, graças a Deus, né, Antônio, que os números estão atestando que essas notícias alvissareiras de que a redução do número de acidentes fatais reduziu bastante, Maceió aí se destacando. Eu acho que por si só, né, esses dados, né, científicos, né, pesquisados inclusive por universidades, né, além de Alagoas, estão atestando. Então não há o que se discutir muito, né, acredito eu. Então queremos agradecer aqui a sua participação, né, o prazer enorme assim de ver esses esclarecimentos e as suas considerações finais. Bom, a gente agradece demais o espaço, é muito importante, né, que seja dado esse espaço para que a gente possa conversar com as pessoas, né, explicar de forma detalhada, de forma tranquila, de que o DETRAN, o Conselho Estadual de Trânsito, o Conselho Nacional de Trânsito, não tem intenção de atrapalhar a vida das pessoas, de atrapalhar as festas, de atrapalhar, quer controlar a minha vida, quer controlar, tirar meu patrimônio, cobrar multas, não. Todos esses órgãos estão empenhados, seus técnicos empenhados, de mudar essa realidade. Precisamos de um trânsito mais humano, precisamos de um trânsito mais seguro, né? A gente acabou de ouvir, e às vezes a gente sempre fala, nós precisamos de um Brasil melhor para nossos filhos, né? Acho que não é um Brasil melhor para nossos filhos, a gente precisa trabalhar um Brasil melhor para o filho do outro, né? De você pensar também no outro. Tem uma deputada, agora me fugiu o nome dela, né? Que ela teve o filho morto, né? O filho assassinado por um deputado à época que atravessou o carro do filho dela a 150 por hora, salvo engano, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E aí muitas vezes ela coloca assim, me criticam porque eu fui eleito deputada utilizando da morte do meu filho, né? E a frase dela eu utilizei a morte do meu filho para salvar a vida do seu filho, né? Então, eu coloco muito isso. Eu tenho 2 filhos pequenos, um de 11 e um de 1 ano de idade. E quando a gente vai debater a utilização da cadeirinha, quando a gente vai debater o uso do centro do banco traseiro, o controle de velocidade, embriaguez e tal, eu sempre estou pensando nos meus filhos. Então precisa que cada pessoa pense nisso, na sua atitude, né, do seu posicionamento, da sua forma de ser isso. Né, quando a gente sempre coloca essa questão de nós somos o trânsito, não é o guarda, não é a agente DETRAN, não é a agente do Conselho Estadual de Trânsito, mas que a gente precisa pensar nas atitudes. Se nós reclamamos dos políticos, né, reclamamos dos dirigentes e queremos um país melhor, tem que começar por dentro de casa. Fazer a nossa parte. Tem que fazer a nossa parte. A gente precisa mudar esse em tudo Brasil. na vida, né? O Brasil é um país maravilhoso, né? E a gente fica cada vez mais enojado e preocupado com algumas situações, mas aí você vê na televisão situações em Brasília, aí você sai na rua, como você comentou, eu saio na rua, atravesso minha calçada, aí você vê um no celular, um estacionamento local proibido, o outro furando o sinal vermelho, né? Um dirigindo embriagado. Então, assim, se nós não tomarmos a atitude de mudar o nosso Brasil, seja na política, seja no trânsito, seja na educação, precisamos cada um assumir esse papel para que a gente possa realmente ter um Brasil melhor. Ok. Recado dado. Muito obrigado. Obrigado. E o Bate-Papo Repórter Maceió fica para a próxima. Tchau.